Se você quer aprender a LDB, Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, para sua prova de concurso, fica comigo até o final dessa aula e acompanhe essa série de aulas gratuitas sobre a LDB, este mini curso aqui do canal, e se inscreva para você continuar recebendo nossas próximas aulas. Porque aqui a gente vai trazer para você quais são os principais pontos da LDB para você focar naquilo que mais cai em prova de concurso, da educação. Olá, Descomplicando e Descomplicando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do canal. E neste vídeo nós estamos iniciando uma série de aulas gratuitas sobre a LDB. Então essa é a aula 1. E nessa aula você vai aprender sobre o que é a LDB, definição de educação na LDB, princípios e fins da educação nacional e do direito à educação e do dever de educar segundo a LDB. A gente vai trabalhar artigos então do 1º ao 4º A, para não ficar muito longa, muito extensa aqui a aula, tá? E essa é apenas a primeira aula dessa série de aulas, tá? Então fica ligadinho, fica juntinho aqui comigo para você não perder nada. O que é a LDB? A LDB é nossa lei mestra. E se você está estudando para concurso da educação, para professor, para pedagogo, coordenador, qualquer cargo que seja, a LDB com certeza vai cair na sua prova. Por quê? Porque a LDB é a lei mestra da educação. Falou em educação, falou de LDB, porque essa é a lei que vai tratar da educação no Brasil. E ela que vai dar base para nossas práticas, para as políticas na educação, dizer quais são as responsabilidades dos municípios e estados com a educação, das escolas, as incumbências dos professores. Então é uma lei muito importante, por isso que ela sempre está caindo em prova de concurso de professor, porque o professor saber, conhecer a LDB é algo essencial para o seu trabalho. A LDB também é chamada de Lei Darcy Ribeiro, porque foi Darcy Ribeiro, o político, que trouxe a redação desse texto, pelejou para que essa lei fosse aprovada. Então bora lá para a gente começar a ver o que a LDB traz para nós. Então, olha só, o que a LDB ela visa? Ela visa estabelecer diretrizes e bases da educação nacional. Então, ela vai trazer diretriz, quer dizer o quê? Orientações legais para a educação e bases, porque ela vai dar base para toda a política, para toda a organização da educação aqui no Brasil. Então, artigo 1º, iniciando o capítulo 1º da educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, o artigo 1º está dizendo o quê? Que a educação, ponto. A gente não está falando aqui de educação básica, de educação escolar, a gente está falando da educação como um todo, a palavra, o termo educação. Então a LDB vai considerar que a educação como um todo, ela vai abranger o quê? Processo formativo que se desenvolve na vida familiar. Então o que isso quer dizer? Que na vida familiar também acontece processos educativos. E na convivência humana, na comunidade, das relações sociais, também há processo educativo. Que no trabalho também há processo educativo, há educação. E nas instituições de ensino, escola, e pesquisa, há educação, mas não é somente nessas instituições. Nos movimentos sociais, também há educação. Nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, também há educação. É isso que a LDB vai trazer no início. E aí, no parágrafo 1º vai dizer, esta lei disciplina a educação, o quê? Escolar. Então, a LDB ela vai reconhecer, olha, a educação não é somente a que acontece nas escolas, mas ela vai tratar toda a sua organização, todas as diretrizes e bases, vai ser visando o quê? A educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, que são o quê? As estruturas escolares, arquitetônicas, uma instituição própria para receber, para dar e receber o ensino e educação. Parágrafo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então aqui também é outro artigo importante. Então aqui a gente vê outra parte importante. Esse artigo 1º ele é super importante, super cai em prova, então presta atenção. E outra coisa, eu vou falando para vocês. As pessoas, quando vão estudar para concurso, elas querem o quê? Macetinho para poder estudar, é um hack, é uma dica para decorar, decoreba. E, gente, lei não tem como. Deixa eu dar um segredo. Lei, você tem que estudar, você tem que ler, tem que se familiarizar com o texto. Porque como é que a gente vai fazer algum macete, alguma forma de você gravar a lei? Você tem que ler
a lei e resolver questões, porque é isso que vai fazer o conteúdo ser fixado na sua mente. Então é importante você ler a lei, ter esse contato com a lei, imprimir a sua lei para você estudar. Lembrando que a gente tem na descrição do vídeo, vou deixar aqui um link para você baixar a sua LDB atualizada 2024, tá? Para você acompanhar, você imprimir ou ter no seu tablet, seu celular, mas acompanhar, você tem que ter a lei com você. Título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quais são as finalidades? Super importante. As finalidades da educação segundo a LDB. O desenvolvimento do educando, seu pleno desenvolvimento, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, sempre vai falar sobre o desenvolvimento do educando, desenvolver o educando, o aluno, foco no aluno, a cidadania, porque a gente está formando o sujeito que vai atuar, que já faz parte de uma sociedade e que vai atuar nela de forma responsável quando for adulto. E qualificação para o trabalho, porque ele vai seguir uma profissão. Ele vai formar o seu projeto de vida. Então, a LDB vai o tempo todo falar sobre isso, educando, cidadania e trabalho. E uma coisa importante, a educação é dever de quem? É dever da família e do Estado. Sempre lembre-se disso, que pode cair na prova bem assim. É dever da família só, ou é só dever do Estado? Dever da família e do Estado. Os dois são agentes responsáveis aí nesse sentido. Artigo 3º, que vai trazer os princípios do ensino. Gente, se eu for falar o que mais cai em prova sobre a LDB, são os princípios. Cai demais. Então vamos prestar atenção aqui agora. Vamos lá. Primeiro, são 14 princípios, tá? São 14 princípios. Hoje, estamos em 2024, são 14 princípios, tá? Se tiver alguma atualização, a gente vai trazer aqui. Mas até hoje são 14 princípios. Então, qual o primeiro princípio? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, tá? Então, é um dos princípios para que haja um ensino, princípio do ensino, da educação, igualdade de condições de acesso e permanência. Para que qualquer pessoa, nas suas limitações, deficiência, tem que ser garantido a ele tanto o acesso quanto a permanência. Porque acessar você, por exemplo, vou fornecer, então, uma comunidade escolar em que é numa educação do campo. Uma comunidade ali do campo. E aí a escola é muito longe das casas. Então oferece o quê? Um transporte escolar. Mas você não vai somente garantir esse acesso com o transporte escolar. Você tem que garantir o quê? A permanência na escola. Então, uma educação de qualidade, alimentação, merenda, questões que vão ajudar o quê? Na permanência daquele sujeito na escola. Inciso 2º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, pensamento, a arte e o saber. Então é importante que o professor tenha liberdade para aprender, para ensinar, os educandos também, para poder se apropriar do nosso patrimônio histórico e cultural. Inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, tá? Ideias não tem acento mais, né? Porque eu peguei lá do site do Planalto, a LDB, aí veio com acento também. Pluralismo de ideias, então deve ser respeitado diferentes opiniões. Se é de direita, se é de esquerda, se é do partido tal, se é política tal, independente de qual lado a pessoa tenha, tem que se respeitar o pluralismo de ideias. Um mundo seria muito chato se todo mundo pensasse igual. Aí que está a diversidade e o aprender com o outro, quando o outro é diferente de nós. E de concepções pedagógicas também. Ah, fulano de tal gosta do método montessoriano. Deixa fulano de tal para lá, a concepção pedagógica dela. O outro professor gosta da pedagogia histórico-crítica de Saviani. Deixa. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. É aceitável. A LDB não vai definir uma cartilha ali, método tal, concepção tal, autor tal. Beleza? Inciso 4º, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Gente, o que tem de questão que troca isso aqui, desapreço, intolerância, que troca isso aqui não está escrito. O que as bancas mais fazem é mudar uma palavrinha ou outra quando cai o princípio do ensino nas provas.
tá? Então, é respeito à liberdade do outro, ser tolerante com o outro, né? Tem a ver, esses dois princípios, eles dialogam entre si. Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, é possível, dentro da nossa educação nacional, ter escolas públicas e escolas privadas. Deve coexistir. É garantido, é princípio. Pode coexistir. Elas vão coexistir, tá? Coexistir o quê? Vão existir ao mesmo tempo, as duas. Beleza? Sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, é princípio que oferecer educação gratuita, ensino público, ser gratuito o ensino público em estabelecimentos oficiais, em instituições próprias para receber esse tipo de ensino. Sétimo, valorização do profissional da educação escolar. É o que eu falei quando fiz outro vídeo aqui no canal, falando sobre as diretrizes para a valorização do profissional da educação escolar básica pública, que saiu em janeiro de 2024. E eu falei, gente, valorização do profissional da educação escolar é falado já há muito tempo, desde a Constituição Federal, desde a LDB. Então, veja, é algo que já é falado há muito tempo, né? Mas é algo tão distante até hoje, né? A profissão do professor é algo que eu vejo muito como vocação. É você se ver naquela função, você amar, ensinar o outro, esse processo da aprendizagem. Não é por amor, como tem se usado de forma pejorativa, né? O professor trabalha por amor, mas amor não paga conta, amor não paga boleto. Mas é necessário ter amor nessa profissão. Porque o que a gente vê de situação de vulnerabilidade dos alunos e que a gente passa, na verdade, deveria ser muito mais valorizado. Então, essa valorização eu ainda vejo muito no papel. Bota aqui. É princípio a valorização, mas cadê? É algo muito complicado. Vamos lá, inciso 8º, gestão democrática do ensino público. E ainda esse ano 2023, no finalzinho do ano, o que aconteceu? Esse inciso ele foi modificado. Continuou falando gestão democrática do ensino público. O que foi mudado é daqui para frente, definindo o quê? Que essa gestão democrática deve acontecer na forma desta lei, ou seja, da LDB, com que deve acontecer essa gestão democrática, e também nas legislações de estados e municípios e do DF, porque DF, né? Então, estados, municípios e DF também devem ter legislação própria para também tratar dessa gestão democrática, entendeu? Então, não é somente a LDB que vai tratar disso a partir de 2023. Fica ligado aí, porque é alteração, e tem aula aqui no canal, se você não sabe, tem aula aqui no canal do YouTube só sobre alterações da LDB, desde 2018 a 2023, tá? Uma aula só sobre alterações da LDB. Então, é uma aula obrigatória para você estudar para sua prova. Vou deixar no card aqui em cima, tá? Para você ir lá assistir depois. 9º, garantia de padrão de qualidade, que vai ser definido esse padrão de qualidade para que possa realmente buscar a qualidade dessa educação. Inciso 10º, valorização da experiência extraescolar, entendendo que o saber ele não está restrito ao ambiente escolar, à escola, à estrutura escolar, mas também há saber fora dela. Então, a valorização dessa experiência extraescolar. E aí daí que vem os passeios, as idas em teatros, amostras, enfim. 11º, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, olha só, é princípio também vincular essa educação escolar que acontece na escola com o trabalho e as práticas sociais, trazendo aquilo que eu trouxe anteriormente, ó, o educando, cidadania e o trabalho. Então, aqui eu trouxe o quê? O educando na escola, saber escolar com trabalho, e a cidadania, envolvido no quê? Nas práticas sociais, viu? 12º, consideração com a diversidade étnico-racial, tá? Também é um ponto aí que pode cair muito em prova de concurso, porque hoje tem sido cobrado muito a temática da história e cultura afro-brasileira, sobre diversidade, direitos humanos. Então é um tema muito quente, uma pauta muito quente na atualidade, e principalmente também nos concursos, tá, de educação. Então aqui, ó, consideração com a diversidade étnico-racial deve ser levada em conta também no ensino. 13º, garantido o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, 2018. Quer dizer o quê? Que o educando ele deve ter direito à educação e essa aprendizagem ao longo da vida, que vai atender quem? Aqueles que não concluíram a escolarização dentro do tempo considerado adequado,
Então, aqui, aprendizagem ao longo da vida é uma frase, termos, que está muito linkado à educação de jovens e adultos, tá? A EJA, ou a EJA, né? Como alguns lugares vão dizer no Brasil. Aqui, no Espírito Santo, se fala EJA, mas eu sei que no DF, por exemplo, fala EJA, mas tá tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tudo certo. 14º, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. A alteração de 2021 tem caído muito em prova também, tá? Essa alteração, ela veio com a inclusão da modalidade de ensino da educação bilíngue de surdos, tá? Então, ela vai trazer isso, esse respeito à diversidade humana, linguística também, porque não tem somente a língua portuguesa, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, incluindo esse público na LDB. Bom, trabalhamos então os princípios, agora vamos do direito à educação e do educar. Aqui que estão as garantias do Estado, ó. O dever do Estado, artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então aqui está falando de garantias que o Estado tem que ter, fazer, né? Tem que garantir. Inciso 1º, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Mas, professora, como assim pré-escola? E educação infantil e a creche? Aqui a gente está falando da educação, ó, obrigatória. E a matrícula é obrigatória a partir de 4 anos. E 4 anos é qual público? É o público da pré-escola. Então aqui é isso, educação básica obrigatória, dos 4 aos 17 anos de idade. Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Que cai muito em prova e uma galera erra isso até hoje. Por mais que a gente fala incansavelmente sobre isso, sempre tem gente que erra, tá? Então presta atenção nisso aqui. Inciso 2º, a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então é de 0 a 5 anos que o Estado deve garantir, tá? A educação infantil. Não está falando que é obrigatória a matrícula, está falando garantia do Estado. O Estado deve garantir a existência da educação infantil para este público, mas é obrigatória a matrícula a partir da pré-escola, 4 anos de idade. Então, a criança de 0 até 3 anos e 11 meses, ela não é obrigada a estar na escola. Por isso tem muita família que opta também, né? Quem não trabalha fora e tal, a ficar com a criança em casa e espera chegar a idade escolar para poder matricular e levar. Inciso 3º, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o público considerado público-alvo de educação especial, que são o quê? Os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação devem ser atendidos de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades da educação infantil ao longo da vida, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? E deve ser garantido a eles o AEE, Atendimento Educacional Especializado. O quê? Gratuito, tá? Então o Estado deve garantir. 4º, acesso público e gratuito. Cadê? Aqui. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria, tá joia? Ou seja, os estudantes são público da EJA. Eles têm o direito de concluir seu ensino fundamental, seu ensino médio, mesmo que fora da idade considerada própria, tá bom? Resumindo, a educação escolar, ela se organiza por níveis: educação básica e ensino superior. Beleza? A educação escolar é educação básica e ensino superior. A superior é educação escolar. Agora, se eu falar educação básica, como que se organiza a educação básica? Vai se organizar por etapas: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Vou botar aqui, ó. Etapas e fases. Educação infantil tem 2 fases: creche e pré-escola. Creche, 3 a 4. Creche, 3 a 3 anos. Creche, 0 a 3 anos. Pré-escola, 4 a 5 anos.
Ensino fundamental, 2 fases. Anos iniciais, 1º ao 5º ano, anos finais, 6º ao 9º ano. Ensino médio vai ter a 1ª, 2ª e 3ª série, dos 15 aos 17 anos. E vamos ter também as modalidades, aí vamos tratar em outra aula. Então, educação básica tem o quê? Etapas, fases e modalidades. Beleza? Vamos continuar. Inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, principalmente o público da EJA, né, para poder trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, adequada às condições do educando, não deve atrapalhar as condições dele. Inciso 7º, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, a gente sabe que esse público, né, é de jovens, adultos, muitos idosos também, então eles têm suas ocupações, seus ofícios. Quando for organizada a oferta da EJA, Educação Escolar Regular para Jovens e Adultos, deve-se pensar o quê? Em características desse público, para garantir também esses trabalhadores condições para eles acessarem e permanecerem, porque muitos desistem ao longo do caminho. Então é importante pensar neles para que eles permaneçam estudando e concluam seus estudos. Inciso 8º, atendimento educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então é dever do Estado garantir também esses programas suplementares. O material didático, por isso que muitas administrações ofertam mochila, material escolar, kit de material escolar para as crianças, transporte público também para essas crianças, tá vendo? É o dever do Estado, garantir também. A alimentação, por isso que a merenda é gratuita. Assistência à saúde, por isso há parcerias com postos de saúde, para poder ir na escola, dar essa assistência ali. Bucal, por exemplo, né? Tem muito disso. Inciso 9º, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. É um inciso que foi alterado em 2022, também é uma atualização considerada nova, para poder incluir que esses padrões mínimos de qualidade, eles vão depender também dos insumos indispensáveis, e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem vai depender também das necessidades específicas de cada estudante. Então, por exemplo, público-alvo da educação especial, os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, subdotação, eles também têm direito aí, à provisão de mobiliário próprio, equipamentos, materiais pedagógicos apropriados. Então, aqui foi uma alteração muito importante. Inciso 10º, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade, ou seja, a idade escolar, que é considerado idade escolar, onde o ensino ele é obrigatório, a matrícula é obrigatória. Então, as crianças têm direito de estudar em escolas mais próximas de sua casa, tá? É direito das crianças. Educação infantil e o ensino fundamental. Educação infantil, no caso aqui, a partir de 4 anos, então é na pré-escola, tá bom? Vamos lá, inciso 11º. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, aqui é um inciso que foi incluído em 2022, então é dever do Estado garantir essa então é dever do Estado garantir essa alfabetização plena e a capacitação de leitura para a leitura de forma gradual ao longo da educação básica. Como é que vai garantir isso? Dando condições para que isso aconteça. E quem vai ensinar é o professor, mas enquanto Estado deve garantir condições para que isso aconteça. Dando atenção, então, à questão da alfabetização, que aqui no Brasil ainda há um índice muito alto
de analfabetismo, de crianças chegando no 3º ano, 4º ano, ainda não são alfabetizadas. Inciso 12º, educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica, onde deve ser ofertado o quê? A conectividade, educação básica e superior, ou seja, as universidades públicas, a internet, e não é somente uma internet, em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas para o letramento digital de jovens e adultos. Eu falei sobre letramento digital em uma aula aqui no canal do YouTube sobre novas tecnologias da educação, da informação da comunicação, da informação e comunicação na educação, tá? Vou deixar o card também aqui em cima para você assistir depois, tá? É um assunto que tá pocando em questões de prova, tá pocando em questões de concurso. E olha, eu vou te falar, tanto a LDB como as tecnologias são assuntos dentro do clube. Você quer ver? Vou te mostrar agora. Olha só, aqui a gente tem um clube, Pedagogia Descomplicada. E aqui, ó, LDB, a gente tem 12 aulas sobre LDB, trazendo toda a parte da LDB para concurso de professor, tá? Com todos os materiais em PDF dentro do clube, todos coloridos, bem esquematizado para você estudar a LDB completa aí para sua prova de concurso, totalmente atualizado, tá? Atualizado 24. E a gente tem aqui também nosso módulo de tecnologias da educação, tecnologias e educação, uma aula completa sobre NTICs, trabalhando conceitos importantes que caem em concurso, o uso das TICs, é uma aula aqui longa, nativos imigrantes digitais. E aqui eu falo, ó, letramento e alfabetização digital. Eu dou a conceituação e te explico o que é cada um dos dois e a importância na prova de concurso, tá? Tá caindo demais, então fica esperto. Se você quer fazer parte do clube, o link tá na descrição aqui do vídeo, tá bom? Te espero lá. Continuando, olha só, voltados para o letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Olha só, não é somente usar a tecnologia de forma mecânica, mas criar conteúdo digital. Isso é para além, de uma forma crítica. Parágrafo único, finalizando aqui. Esse parágrafo tem a ver aqui com o inciso 12º. Para efeitos do disposto no inciso 12º do caput deste artigo, as relações entre ensino e aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis da docência e a aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento, né? Enfatizando aí a importância do uso das tecnologias, mas de uma forma que venha potencializar, fortalecer a relação professor-aluno, a relação e o processo de ensino e aprendizagem. Artigo 4º-A, também em contribuição importante, veio de 2018, fala sobre atendimento hospitalar. Olha só, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público e regulamento na esfera de sua competência. Presta atenção nisso daqui. Está falando que é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, não está falando de educação superior, ensino superior, está falando de educação básica. Internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, pode ser tanto hospitalar como domiciliar, mas qual é o requisito aqui? Tempo prolongado. Não está definindo, 30 dias, 60 dias, 1 ano, 2 anos, não tá. É tempo prolongado. O que a gente entende de tempo prolongado? Por muito tempo, é mais de uma semana. Não é somente uma semana, alguns dias, né? É isso que tá trazendo pra gente. Então, fica atento a isso aqui, que cai muito em prova. Para essa aula não ficar muito longa, a gente vai trazer artigo 5º em diante na próxima aula, na aula 2, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Comenta aqui no vídeo se você gostou dessa ideia de fazer sequência de aula de LDB. Se você quer sequência de aula de outro assunto, manda aqui pra gente. Lembrando que tem aula nova gratuita toda semana. E eu te aguardo aqui. Compartilha, gente, o canal. Compartilha as aulas. Porque aquilo que é bom tem que ser compartilhado. E assim você, me ajuda a continuar trabalhando, produzindo conteúdo para vocês. E realizar sonhos.
sonhos que visam a aprovação em concursos públicos para professores. Me segue no Instagram, @profsarafilpo, no Facebook, no TikTok. Estou em todas as redes sociais produzindo conteúdos para vocês. Também tem o meu blog, pedagogiadescomplicada.com, com artigos gratuitos. Também tem alguns materiais gratuitos lá no meu site, sarafilpo.com.br. E eu te aguardo por aí, tá bom? Que Deus abençoe seus estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Vitória tá um forno.